A Bíblia diz lá em Apocalipse 12, no versículo 12: Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ai, ai da terra e do mar. Aleluias. Ai da terra e do mar. Ai é uma expressão de dor. Dor. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo, ele sabe que tem pouco tempo aqui nessa terra, que logo logo ele vai ser jogado no lago de fogo, e ele não quer ir para lá sozinho não. Então, a pessoa que está dando bobeira, que não quer saber de Deus, o diabo ele vai levar. Então não aceite viver eternamente no lago de fogo, não. Venha para o Senhor Jesus, venha para Deus. Aceite ao Senhor Jesus. Procure uma igreja mais próxima de sua casa. Se batize nas águas, pegue firme com o Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Aceite ao Senhor Jesus, para que quando você partir dessa terra, quando chegar o seu último dia aqui nessa terra, quando você partir, você ir para aquele lugar maravilhoso, chamado Cidade Santa, a Nova Jerusalém, paraíso, viver com Deus, com o Senhor Jesus e com todos os salvos e com todos os anjos, aleluias. A cidade, a Bíblia diz que lá em Apocalipse, descreve que a cidade ela é de ouro puro. Você já pensou morar numa cidade feita de ouro puro? As ruas de ouro, o muro de jaspe, a praça da cidade também vai ter uma praça também de ouro puro. E você tem uma casa lá. Aleluias. E você tem uma casa lá. Você que obedece à palavra de Deus, que vive em obediência à palavra de Deus, você tem uma casa lá. E quem foi fazer a sua casa lá foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz isso aqui em João 14. João 14, no versículo 2. Ele diz aqui, ó. O Senhor Jesus, ele diz bem claro aqui. Não é mentira, não. Aqui o João 14, no versículo 2. Jesus diz bem assim, aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então a minha morada, a sua morada, de verdade está lá. Essa aqui da terra é só passageira. Aleluia. A nossa morada de verdade, ela está lá. Está lá no céu. Está lá com o Senhor Jesus, ele foi preparar. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Jesus foi preparar lugar. Jesus foi fazer a sua casa. Você tem uma casa feita pelo Filho de Deus. Que honra. E quando eu for, Jesus falou, e quando eu for, e o Senhor Jesus, ele foi. E vos preparar lugar. Oh, glória. Ele está preparando lugar. Voltarei. Aleluias. Ele diz, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluias. Então Jesus, ele disse que ele vai voltar. Ele foi. E ele vai voltar. E ele foi preparar a nossa casa lá. E ele vai voltar. Jesus, ele disse que ia. Ele não mentiu, ele foi.
Ele diz que vai voltar. Jesus não mente, ele vai voltar. Esteja preparado para quando o Senhor Jesus voltar, você ir morar com ele, naquele grande lugar maravilhoso chamado Cidade Santa, Nova Jerusalém. Aleluias! Chamada Jerusalém, a Nova Jerusalém, Cidade Santa, ou Paraíso, seio de Abraão, ou glórias. Esteja preparado. Não durma o sono da fé. Desperta tu que dormes. Você que estava vivendo uma vida que não estava agradando a Deus, desperta e vem para Deus. Enquanto a vida há esperança. Depois que morre, aí acabou. Não dá mais não. A decisão é agora, é em vida. Você toma essa decisão de aceitar o Senhor Jesus, é agora, é em vida. Depois que partir, já foi. Ou você parte salvo, ou você parte condenado. É agora em vida. Tome a decisão agora. Toma essa decisão de aceitar o Senhor Jesus agora. Aleluia. Tome a decisão de aceitar o Senhor Jesus agora em vida. Depois que partir, já foi. Não dá mais. Depois que o homem parte, acabou. A Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Ou seja, depois que morreu, aí vai seguir o juízo. Então, não queira ir para o lago de fogo. Não queira morar eternamente no lago de fogo. A Bíblia diz que lá vai ficar pelos séculos dos séculos, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, sendo queimado lá. A Bíblia diz que o fogo lá não apaga e o verme não morre. Isso é forte. O fogo não apaga e o verme lá não morre. Então não aceite perder a sua salvação. O inferno existe, o inferno é real. O lago de fogo é real. O lago de fogo existe. É forno mesmo, é uma fornalha. O lago de fogo existe. Isso não é a historinha da Bíblia, não. Existe. E ele foi feito para o diabo e os seus anjos, os anjos caídos. Não foi feito para o ser humano, não. Mas o ser humano que não quiser saber de Deus, que morrer no pecado, longe de Deus, que não quiser saber de Deus de jeito nenhum, vai ser lançado lá no lago de fogo. Isso é muito forte. Apenas uma coisa separa nós de Deus. É o pecado. O pecado separa você de Deus. O pecado é como se fosse uma muralha, um muro. Você de um lado, o muro do outro lado, que é o pecado, e Deus do outro lado. Você tem que tirar essa muralha, você tem que tirar o pecado para você poder se chegar para Deus. Se você vive no pecado e não larga o pecado de jeito nenhum, prefere o pecado do que Deus, se morrer, quando morrer, automaticamente é lançado no lago de fogo. Então, fuja do pecado. Viva uma vida para Deus. Viva uma vida em obediente à palavra de Deus. Aleluias. Viva uma vida em obediente à palavra de Deus. Amém? O apóstolo Tiago diz para nós aqui, não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante. Então nós temos que ser praticantes da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Sejam todos abençoados pela mão de Deus, em o nome de Jesus.
sejam todos abençoados pela mão do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Aleluias.